mas eu gostaria de considerar com vocês algo a respeito do começo deste capítulo. Quando nós olhamos para a divisão que nós temos na nossa Bíblia, em versículos e em capítulos, precisamos lembrar que o texto original, o texto em grego, ele não está dividido dessa maneira. Então, quando Tiago escreveu a sua epístola, ele não escreveu essa epístola dividida em capítulos e versículos. Quando consideramos isso, podemos fazer uma pergunta ao texto nesse momento. Será que Tiago, ao escrever essa porção que nós lemos aqui nessa noite, será que Tiago fechou o assunto que está no capítulo anterior? Ou será que Tiago, de alguma maneira, ainda toca na temática do capítulo anterior, do capítulo que nós falamos na semana passada? Se lermos Tiago 3,18 em fluxo, ou seja, sem ser influenciado por essa divisão que de fato força a gente parar aqui e pensar. A gente olha aqui, terminou um capítulo, começa outro capítulo. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é: Tiago está começando outro assunto. Mas vamos tentar ler Tiago 3,18 e ver se isso de alguma maneira flui, se conecta. Tiago, no capítulo 3, ele está falando da sabedoria que vem do alto e que é uma sabedoria pacífica, uma sabedoria que produz paz. O fruto da justiça é semeado nesse ambiente de paz. Então eu vou ler o versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Faz sentido para vocês que de alguma maneira parece que Tiago está ainda falando do mesmo assunto? Obviamente que ele está nos preparando para uma mudança de temática, mas ao ler o capítulo 3, versículo 18, em fluxo com o capítulo 4, versículo 1, percebemos que agora Tiago faz um contraste, porque no capítulo 3, versículo 18, ele falou desse ambiente de paz, ele falou do fruto da justiça, ele falou dos pacificadores, e quando ele segue no texto, ele agora pergunta: e essas guerras? E essas contendas? De onde essas coisas estão surgindo? Então, no versículo anterior, Tiago nos encorajou sobre o fruto da justiça. Ele nos encorajou sobre a prática dos pacificadores. Ele está nos encorajando a caminhar como pacificadores. Mas agora, em contraste, no capítulo 4, versículo de número 1, ele nos chama a uma exortação com uma pergunta. Ele está olhando para dentro da comunidade cristã. Ele está olhando para dentro da igreja e pergunta: mas de onde vêm essas contendas? De onde vêm essas guerras? O ponto de Tiago é que essas contendas, essas guerras, sempre são permeadas por algum tipo de palavra descontrolada. E isso está dentro do contexto da epístola. Tiago já nos exortou sobre esse assunto. Esse tipo de conversa, de contenda, de guerras, sempre são permeadas com palavras de calúnias, palavras um pouco mais aquecidas, críticas, asperezas. E Tiago está olhando para dentro da comunidade cristã, e isso deve nos acender pelo menos uma lâmpada, deve nos chamar a atenção. Ele está olhando para dentro da comunidade cristã, ele está olhando para dentro da igreja e percebe que ainda há pessoas que caminham em contendas, caminham fazendo guerras. Ou seja, tudo aquilo que Tiago falou até então sobre a língua, sobre a calúnia, sobre as palavras descontroladas, estão refletindo na vida da comunidade cristã. E um filósofo judeu do século 17 faz uma observação muito interessante a respeito da comunidade cristã do seu tempo. Spinoza é um filósofo judeu do século 17. E ele escreveu o seguinte: pergunto-me com frequência como as pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, a saber, amor, alegria, paz, temperança, a caridade para com todos os homens, como que esses que professam essa fé podem brigar com tal animosidade rancorosa e demonstrar diariamente uns pelos outros ódio tão amargoso? É uma observação de um filósofo judeu do século 17. Mas perceba como que isso, de alguma maneira, também nos faz pensar sobre os dias de hoje. O que Tiago está escrevendo não é um problema exclusivo da igreja do século I. Nós estamos tratando de um problema que afeta a nossa caminhada cristã, que afeta a nossa comunidade cristã. Nós estamos falando de um assunto que, de alguma maneira,
toca em desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no relacionamento que temos com os nossos irmãos. E eu entendo que certamente algumas situações elas são difíceis de se lidar, mas essas situações elas precisam ser enfrentadas. O que nós estamos falando aqui nessa noite não é que devemos fugir das situações difíceis, das conversas desconfortáveis, porque às vezes a gente tenta retardar, protelar alguns assuntos que são um pouco mais desconfortáveis. O ponto é que devemos lidar com esses assuntos, de maneira urgente, mas lidar com esses assuntos não podem nos custar o fruto do Espírito. Então nós vamos lidar com situações difíceis, lidaremos com assuntos desconfortáveis, mas nós não podemos permitir que isso nos leve a perder de nossos olhos, da nossa vida, da nossa prática, o fruto do Espírito. Então Tiago está tratando desses assuntos e, obviamente, a maneira como Tiago coloca é uma exortação muito séria, porque Tiago está percebendo que a comunidade está sendo guiada não somente por uma tentativa de fugir dos assuntos difíceis. Pelo contrário, eles não estão nem preocupados se os assuntos são difíceis ou não. Parece que a maneira como a comunidade está se relacionando está sendo guiada pelos seus próprios prazeres, as suas próprias paixões, os seus próprios egos, orgulho desenfreado, e tudo isso está culminando, está se manifestando na igreja de Tiago, no século I, em contendas e guerras. Mas eu preciso olhar para esse texto e de alguma maneira entender que Tiago, quando escreve isso, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. E um problema como esse, meu irmão, nós não podemos chegar aqui e dizer, não, nós não enfrentamos esse tipo de problemas. Eu preciso olhar para essa palavra e entender que eu estou sendo desafiado por ela, porque nós vamos lidar com situações difíceis. Nós lidaremos com contextos em que muitas vezes serão desconfortáveis, e ainda olhar para o nosso próprio coração e reconhecer que de alguma maneira nós também tropeçamos em orgulhos. Eu sei que isso não é fácil de se dizer, talvez mais difícil ainda de se ouvir, mas diante da palavra de Deus, eu não posso fugir dessa realidade. Todos nós, em alguma medida, lidamos com os nossos próprios orgulhos. E isso não pode crescer dentro de nós. Isso precisa ser cortado. Note que Tiago, ele nem entra nos assuntos das contendas. Ele não entra no porquê dessas contendas, no que eles estão discutindo. Tiago vai direto na fonte de tudo. É um espírito egoísta. Existe o orgulho. No versículo de número 1, ele diz, será que essas guerras e contendas, elas não vêm senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, quando essas contendas, elas se estabelecem, elas na verdade, elas têm uma fonte que está dentro do nosso próprio coração. Sabe, você já deve ter ouvido aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. E é exatamente isso que Tiago está dizendo. Porque se existe uma contenda, é porque existe animosidade em ambos os lados. Porque a palavra branda vai trazer paz, ela vai apaziguar aquela situação. E eu oro ao Espírito Santo para que essas palavras sejam colocadas em nossos lábios por Ele. Tiago está nos chamando a atentar, porque quando essas contendas estão sendo vistas, é porque o que se torna o cerne dessas contendas está dentro de nós. Nós precisamos reconhecer, e reconhecer isso exigirá de nós humildade. Você está entendendo porque Tiago vai falar sobre humildade neste capítulo? Porque precisamos olhar para essa palavra e dizer, Senhor, eu dependo do Teu Espírito para que isso frutifique na minha vida. Tiago reconhece de maneira clara, são os vossos prazeres, são as vossas paixões. E a palavra aqui, prazeres, paixões, é a palavra grega, redoné, que vai gerar a nossa palavra em português, hedonismo, que é a busca pelo prazer desenfreado, a busca do bem-estar como um bem supremo, a qualquer custo, a qualquer preço. E isso se assemelha à própria idolatria. Porque quando nós olhamos para o nosso prazer como o bem supremo, esse bem-estar,
está entrando num lugar que pertence unicamente ao Senhor. Ele é o nosso bem maior. O Senhor é o nosso bem supremo. Nós vivemos para Ele, e isso tem causado muitas distorções do Evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, que eu posso afirmar que está longe de ser o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Porque por algum tempo as pessoas pregavam que o Evangelho precisava estar associado a uma teologia de prosperidade do Senhor que dá, e isso de alguma maneira está passando. Mas agora eu vejo muitas pessoas pregando o Evangelho como que se Deus existisse com a obrigação de te fazer bem. Deus está acima, meu irmão, de todas as nossas necessidades. Ele é completamente outro. Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra. E quando Ele se move em amor, em generosidade, em favor sobre nós, não é porque nós estamos transformando quem Ele é, mas porque Ele está se revelando a nós como de fato Ele é, de eternidade em eternidade. Mas aí às vezes a gente acha que Deus, Ele tem a obrigação de nos fazer feliz, como que se o Evangelho fosse de fato isso, como que se a nossa busca por prazer, a nossa busca por felicidade estivesse acima de qualquer outro interesse. E Tiago está nos ajudando a perceber que essa busca pelos seus próprios prazeres de maneira desenfreada só geram dentro de nós contendas, inquietações, geram dentro de nós vanglória, porque esse hedonismo na nossa alma se manifesta em vanglória. Quando você caminha olhando para si mesmo e você de alguma maneira constrói uma ideia, como que se você tivesse ali uma posição conquistada pelos seus próprios esforços. Isso é vanglória. É quando você olha para você mesmo e então você glorifica o seu próprio eu. Esse hedonismo, essa busca por prazer desenfreado, destrava cobiças, invejas, rivalidades. Essa busca por prazer desenfreado gera em nós sede por honra, como que se nós tivéssemos que ser honrados de qualquer maneira. E quando as coisas não acontecem da nossa forma, como aquilo que pensamos merecer, o nosso coração se enche de ofensa. Não, mas espera aí, mas veja como eu caminho, eu não mereço isso. Esse hedonismo, essa busca desenfreada pelo seu próprio bel prazer, é o que Tiago está nos chamando para rejeitar. E quando isso domina o nosso coração em qualquer nível, nos leva a olhar para os nossos irmãos, e parece que uma rivalidade se estabelece. Tiago está nos chamando a acordar, porque essas coisas, ele mesmo diz, estão militando na vossa carne. Então aqui não tem aquele que diz, não, isso não me afeta. Tiago está dizendo, essas paixões estão militando na vossa carne. Em algumas versões, entre os vossos membros, alguns intérpretes dão o entendimento disso como algo que acontece no seio da igreja, mas outros, de maneira mais apropriada, provavelmente olham para a parte de cada ser humano, porque nós somos corpo, alma e espírito. Sabemos que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Mas a carne, ela está semeando constantemente em nossas paixões, em nossos prazeres, tentar alimentar o nosso próprio ego. A busca desses prazeres alimentadas pela carne é um perigo. E eu quero chamar a tua atenção para algo aqui nessa noite. Não é que você está em Cristo e isso é uma vida desprovida de prazer, de deleite, de alegria. Absolutamente não. O que eu estou te dizendo aqui é que Deus nos fez com esse anseio para que venhamos ter uma vida de deleite. Então, o que Tiago está nos chamando a fazer? Precisamos saciar esse desejo no lugar certo. Nós fomos criados para nos deleitar em Deus. Nós fomos criados para ser plenamente satisfeitos no Senhor. Ele é tudo que completa o nosso coração. Quando tentamos completar esse anseio, esse vazio que está dentro de nós com qualquer outra coisa deste mundo, meu irmão, eu vou dizer, você viverá de maneira insatisfeita. Porque à medida que você se entrega ao Senhor, você entenderá que Ele preencherá cada detalhe do teu coração de maneira perfeita.
mesmo quando as coisas parecem tudo dizer não, mas ainda assim o Senhor, Ele continua ali contigo, te mostrando que os detalhes mais preciosos da tua vida nunca faltarão. Ele é o Deus que está te fazendo agora, neste momento, respirar, meu irmão. É Ele quem está nos sustentando neste momento. E eu sei que nós temos orações, que nós temos pedidos, mas ainda assim precisamos colocar todas essas coisas no lugar correto. Porque às vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Isso porque Deus não conhece só o nosso presente ou o nosso passado. O nosso Deus não é uma inteligência artificial que poderia olhar para o nosso passado e o nosso presente e, de acordo com as nossas escolhas, produzir um algoritmo e projetar possibilidades para o nosso futuro. O nosso Deus conhece cada momento da nossa vida, de hoje para toda a eternidade. É diante dele que nós sabemos que esse Deus onisciente também é amoroso e generoso e está, meu irmão, engajado sobre cada um de nós aqui nessa noite. Então é nesse lugar onde que nós encontramos o prazer da nossa vida, aonde nós somos saciados, aonde a eternidade é revelada a nós. E então você encontra o seu prazer nele, o seu deleite nele, mas você também se torna o deleite do Senhor. Ele se alegra sobre nós, Ele jubila sobre nós. Meu irmão, se alegre sobre isso nessa noite, porque antes da cruz nós não tínhamos acesso pleno aos prazeres do Senhor. Nós estávamos desligados dessa realidade, mas por meio de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário, hoje nós podemos encontrar o nosso deleite olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu preciso responder essa pergunta nesta noite: onde está aquele que me sacia? Onde eu tenho colocado o meu coração para que assim seja saciado? O versículo de número 2, Tiago expande o assunto, porque ele diz que uma vez que essas paixões são alimentadas, esses prazeres são alimentados, o resultado disso é cobiça. Vocês cobiçam e nada possuem, matam e invejam e nada podem obter, vivem a lutar e a fazerem guerras. Mas o fruto, você cobiça, mas continua sempre vazio. Você inveja e continua sempre vazio. Nunca está saciado. Estão como aqueles que nada possuem. E alguém poderia dizer: mas Zeca, a ponto até mesmo de matar? E aí nós precisamos olhar isso dentro do que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, porque no nosso entendimento, talvez um entendimento até extremamente religioso, nós olharíamos para os 10 mandamentos e diríamos: não matarás. Jesus, olhando para a multidão que o ouvia no Sermão do Monte, diz: vocês têm ouvido isso, não matarás. Mas ele vai nos levar além, porque ele olha para o sentimento que é gerado no coração do homicida. E ele diz: olha, é a ira. É exatamente a ira, a semente do homicídio. Ou seja, quando você dá lugar a essa ira, você se coloca em risco. E aí eu vou citar 1 João 3,15, porque é um versículo que nos sacode. Ele diz que se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Não sou eu que digo isso. O que é o ódio? É a ira, uma vez semeada, alimentada, a ponto de você caminhar rejeitando qualquer possibilidade de relacionamento com o seu irmão. Não, com essa pessoa eu não vou me relacionar. Com essa pessoa eu nunca vou falar. É ela lá no canto dela e eu aqui no meu. Irmãos, não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. Só que o que nos chama a atenção é que Tiago está falando para os de dentro. Tiago está falando da nossa realidade. Ele está falando que existem estragos e destruições que estão acontecendo na comunidade cristã, dentro da igreja, e eram frutos de inveja amargurada, de sentimentos facciosos. Meu irmão, essa luz precisa acender dentro de nós. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa estar moldando os nossos corações, para que nenhum sentimento de amargura, nenhum sentimento de ira, nenhuma palavra que talvez você tenha até ouvido isso de alguma maneira afetou o teu coração. Eu não estou dizendo que nós não ouvimos palavras que nos machucam, mas Tiago está dizendo: não permita que essa dor se aloje no teu coração e se transforme em ira.
Porque se você permitir isso, tenha certeza que isso será um terreno fértil para contendas, para falas inapropriadas, para as guerras, para as divisões. E não é bom que nós venhamos viver dessa maneira. Eu quero viver o evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo. E nosso caminho é desafiar essa realidade olhando para a luz de Cristo Jesus. E não tem graça de Deus aqui para nos fazer avançar nessa noite. Porque isso é um sentimento de engano. Isso é uma mentira. Nós estamos aqui nessa noite, meu irmão, e é precioso o que está acontecendo aqui. Ele nos conectou como corpo, como família. Cada um aqui é parte essencial deste corpo de Cristo, em que Ele é a cabeça, mas sem qualquer um de vocês, eu preciso reconhecer, está faltando um pedaço em mim. Nós precisamos deixar isso de lado e olhar para cada um e pedir: Espírito Santo, revela-nos o segredo da unidade. Jesus orou sobre isso em João 17, Ele nos deixou essa oração para que nós pudéssemos estar atentos ao que está no coração dEle, e Ele pediu: Pai, que eles possam ser um em nós, como eu sou em ti e tu és em mim. Ele orou por unidade, meu irmão, e eu creio que essa unidade se estabelecerá no corpo de Cristo, continuará crescendo mais e mais à medida que a volta do nosso Senhor Jesus se aproxima. Eu estou muito empolgado com o que Deus está fazendo em nossa casa espiritual. Eu estou muito empolgado com o que Deus está fazendo com a igreja dele sobre a face da terra, e nós fomos chamados para viver essa realidade. Então não podemos deixar que sentimentos de enganos como esse dominem o nosso coração. É um sentimento de falta, porque aquele que inveja é aquele que olha para o outro e vê no outro aquilo que, de maneira enganosa, ele pensa faltar na sua própria vida. Você olha e diz: ele tem o que eu não tenho. E aí dentro da cabeça da gente o inimigo começa a soprar mentiras. Porque é exatamente nesse lugar que nós quebramos um dos princípios espirituais a respeito de quem o nosso Deus é. Ele é Jeová Jirê. Aquilo que eu preciso, Ele está providenciando. Se você caminha num sentimento de falta, como se você estivesse desprovido do que de fato precisa, é como se você estivesse olhando para o alto e dizendo: Jeová Jirê me abandonou. Isso se torna uma blasfêmia. Perceba como que às vezes nós pecamos em nossas palavras, em nossas atitudes, da maneira como agradecemos aquilo que temos. Mas, meu irmão, olhe para o alto nessa noite e que os olhos de fé sejam iluminados nessa noite para contemplar como que o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas de maneira perfeita. Então não precisamos ceder a isso. E note a maneira como que Tiago constrói, porque ele diz: existem guerras e contendas. E essas guerras e contendas são frutos de desejos do próprio prazer, daqueles que estão buscando o seu prazer como que se fosse isso a coisa mais importante. Só que esses desejos têm como resultado o que Tiago diz: vocês guerreiam, cobiçam e não tem nada. E aí quando vocês olham para as mãos e não tem nada, isso te volta novamente para o lugar da guerra e da contenda. E aí novamente você começa a cobiçar e você continua não tendo nada. E isso te volta novamente para o lugar da guerra e da contenda. E você volta a cobiçar e você não tem nada. Isso se torna um ciclo mortal na vida de muitas pessoas que estão caminhando dentro da igreja. Mas que em nome de Jesus os nossos olhos possam ser abertos pela saciedade daquilo que Deus está derramando sobre nós. Que aquilo que Ele está colocando em nossos corações, meu irmão, é suficiente. Creia nessa noite que Ele está cuidando de maneira perfeita em cada detalhe. Caminhar sem essa sabedoria do alto leva o homem a sentir esse vazio, um vazio tão profundo. E aí ele olha para os outros e aí parece que todo mundo está feliz, menos ele. Parece que todo mundo está satisfeito, menos ele. E isso só faz avançar para mais guerras, distanciamentos. Isso faz com que ele avance para um lugar de mais tristeza. E Tiago nos chama a atenção, porque no versículo número 13 ele diz que quando vocês pedem, não recebem. Veja isso. Ele diz no final do versículo 2: nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Note que o contexto do que está sendo pedido aqui é a sabedoria do alto.
Se você olhar a própria epístola, nós vimos aqui no capítulo de número 1, versículo de número 5. Se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aí você vai dizer assim, mas Zeca, então por que esses que também até pedem essa sabedoria não recebem? Porque quando pedem para os seus próprios prazeres. É o que está no contexto do próprio capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que pedem? Pedem para esbanjardes em vossos próprios prazeres, por isso não recebem. Meu irmão, a sabedoria do alto não está conectada no meu próprio bel prazer. A sabedoria do alto é algo que Deus derrama sobre nós, mas não é derramada com o propósito de saciar o meu próprio ego, para dizer, olha, eu tenho a sabedoria que é do alto. Isso é um engano, isso nunca será a sabedoria do alto. Por isso ele diz até no sentido de esbanjar. Aqui é como o filho pródigo. Lembra quando o filho pródigo pediu a sua herança? Ele saiu e ele gastou tudo o que tinha de maneira dissoluta. Assim seria se nós recebêssemos a sabedoria do alto para os nossos próprios prazeres, para os nossos próprios propósitos. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, os propósitos de Deus sejam revelados a nós e que possamos pedir a sabedoria do alto para viver os propósitos de Deus em nossas vidas. Eu não recebo essa sabedoria do alto para o meu próprio prazer. Eu recebo essa sabedoria do alto para que eu possa derramar isso sobre os meus irmãos. E eu tenho orado sobre isso, sabe? Eu tenho pedido a Deus para que Ele possa derramar sobre nós sabedoria do alto. Mas à medida que eu li esse texto, eu percebi que quanto mais isso é sobre o outro do que sobre mim mesmo. Então aquilo que Ele derrama sobre nós não é sobre apenas o meu coração, mas é uma capacitação do céu para que o reino seja manifesto através da tua vida. Porque essa sabedoria do alto, ela não é uma sabedoria que alimenta as minhas próprias paixões. Não é sobre dizer o que eu sei. É sobre ver como o Senhor nos guia de maneira sábia. Como que o Senhor nos guia em meio aos nossos relacionamentos. Como que essa sabedoria nos direciona para gerenciar os recursos que nós temos. Como que essa sabedoria do alto nos ensina a dividir o pão de maneira sábia. É sobre o corpo. Irmão, isso é um mistério profundo de Deus. Mas eu sinto tanta graça de Deus aqui sobre essa verdade em nós e através de nós. Porque a sabedoria do alto, ela é uma dádiva. E ela não é recebida fora do temor do Senhor. Parece que nós somos levados novamente a Eclesiastes. Vocês que estavam conosco aqui no estudo de Eclesiastes, vocês lembram que existem posses, existem bens que o Senhor derrama sobre nós. Mas o desfrute desses bens vem de maneira separada. Eles só são desfrutados se nós caminhamos recebendo de Deus a capacidade de desfrutar essa realidade. Mas quem recebe essa capacidade de desfrutar? Aqueles que temem ao Senhor. Esses que temem ao Senhor recebem essa sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É dentro desse lugar que o Senhor está nos chamando para caminhar. Tiago está olhando para a igreja dos seus dias e diz: existem guerras, contendas, não é bom que seja assim, porque isso são frutos das suas próprias paixões, dos seus próprios prazeres. Vocês estão cobiçando e não possuem nada, vocês estão invejando e não possuem nada, vocês chegam a ponto de se colocar como homicidas e ainda nada possuem, e ainda quando pedem mal, e por isso não recebem, porque pedem para esbanjar nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios pensamentos. Mas que nesta noite os pensamentos de Deus possam dominar as nossas mentes, que a nossa mente seja transformada segundo a mente de Cristo, que possamos receber a mente do Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Então Tiago agora ele nos chama a um lugar de integridade espiritual, uma integridade fundamentada, solidificada no temor do Senhor, porque não tem como ser amigo de Deus e amigo deste século, ser amigo de Deus e ser amigo deste mundo. Não tem como essas duas realidades coexistirem, isso acontecer ao mesmo tempo.
E por isso no versículo 4 ele diz: infiéis, em algumas versões, adúlteros. Na verdade, literalmente é adúlteras no feminino. E aí você vai dizer, os tradutores têm muita dificuldade com esse texto. Havia uma dificuldade de entender por que Tiago escreveria adúlteras. E aí, então, alguns escribas, porque são manuscritos mais tardios, modificaram colocando adúlteros e adúlteras. Mas não há necessidade de se pensar dessa maneira, porque se você olhar para a expressão adúlteras no feminino, isso não tem a ver com a mulher ou algum tipo de infidelidade matrimonial. O que Tiago está dizendo aqui, quando ele fala sobre adúlteras, ele está lançando mão de uma linguagem profética do Antigo Testamento. Porque se você olhar, por exemplo, em Isaías 54, você vai ver que o Senhor, através do profeta Isaías, fala a nação de Judá, tipifica a nação de Judá como uma mulher. Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então a imagem de uma mulher tipificando o próprio povo, e isso não é uma linguagem exclusiva de Isaías. Por exemplo, Ezequiel vai levantar uma palavra profética, se voltando para a nação de Israel e a nação de Judá, mesmo elas já tendo sido tragadas, isso de maneira profética, dizendo que a nação de Israel e de Judá eram duas irmãs que se debandaram, que mergulharam na promiscuidade. O próprio profeta Oséias, quando ele está sendo chamado em seu ministério profético, Deus o chama para, antes de qualquer coisa, se casar com uma prostituta. Por quê? Porque a experiência de Oséias com uma esposa infiel forneceu uma imagem de como Israel decidiu se relacionar em adoração com os amantes de Baal. Ou seja, o povo de Israel ser tipificado como uma mulher é uma linguagem profética comum. Então agora, quando Tiago está olhando para a própria igreja do Senhor Jesus, e precisamos olhar que existe uma imagem da igreja como uma mulher, porque quando Jesus voltar, ele voltará para encontrar a sua noiva. E aí Tiago está olhando para a igreja do Senhor Jesus, ele está olhando para a noiva do Senhor Jesus, e ele olha para alguns e diz: vocês estão se posicionando como adúlteras. Nesse sentido, é uma posição espiritual. Então Tiago usa essa mesma imagem, e ao buscarem amizade com o mundo, ao buscarem esse relacionamento com o mundo, eles estão buscando um relacionamento com quem ou com algo que se opõe a Deus. Logo, essa amizade com o mundo, Tiago deixa de maneira muito clara: essa amizade é inimiga de Deus. Qual é o efeito disso? Adultério espiritual. E isso é uma expressão que só pode se aplicar aos que estão dentro. Por isso é uma palavra muito dura. Mas isso aqui está falando do mundo. Porque o mundo não tem aliança com Deus, mas eu tenho uma aliança com o Senhor. Você tem uma aliança com Ele. E Tiago está dizendo: se nós caminhamos colocando em nossos corações essa amizade, a palavra aqui é filos, é aquele que se associa, é aquele que é um companheiro de caminhada. E aí pense comigo, ao fazer acepção de pessoas por causa das suas posses, ao falar mal dos outros, ter uma língua desenfreada, olhe para a própria epístola, caminhar em inveja amargurada, sentimento faccioso, bem como se nós estivéssemos só vivendo em contendas, mas por causa das nossas próprias paixões. Posso fazer uma pergunta: quem tem sido a nossa companheira numa jornada dessa maneira? Que amizade estamos construindo? Uma amizade com Deus ou uma amizade com as paixões deste mundo? É isso que Tiago está dizendo. Só que nós fomos chamados para um lugar de aliança com o Senhor. Eu sei que todos nós estamos entre céus e terra, e isso é um desafio para nós, porque nós estamos aqui e sentimos a influência dessa batalha espiritual, meu irmão. É uma batalha interior, porque todos os dias o nosso homem carnal está sendo como aquele que se levanta desafiando o homem espiritual.
Sabe, como que se o nosso ímpeto do velho homem quisesse todos os dias se levantar. Mas por que isso? É porque ainda estamos entre céus e terra. Mas eu quero te dizer uma coisa: se isso te incomoda, meu irmão, você não está fazendo deste mundo seu companheiro. Isso é muito bom, porque você não está se entregando a essas paixões. Você não está fazendo dessas vontades as suas companheiras. Não está fazendo dessas vontades aquilo que vai reger as suas decisões. Mas que nós possamos caminhar segundo o Espírito Santo de Deus. Porque se nós cedermos a essas paixões, caminharmos de maneira permissiva, abrindo concessões, isso pode nos mostrar onde de fato está a nossa fidelidade. Pode nos mostrar que a nossa fidelidade não está para com Deus. E aí, eu pensando um pouco sobre isso, Deus falou comigo nessa tarde e falou assim: olha, Zeca, não se preocupe sobre fidelidade para com o mundo, porque o mundo não quer fidelidade. O mundo não é fiel. O mundo, ele te oferecerá quantos amantes possível for. A fidelidade é um lugar de aliança. O mundo quer nos tirar do lugar da verdadeira aliança. Então, o Tiago está nos sacudindo nessa noite, falando: entenda, perceba, olhe para as suas palavras, para as suas atitudes, para a sua maneira de se relacionar com os seus irmãos. Veja que tipo de sabedoria está te regendo. Veja que espírito está te regendo, porque nós fomos chamados a um lugar de aliança. Mas agora, Tiago, no capítulo 4, no versículo 5, nos chama a esse entendimento da aliança. E nos chama de uma maneira que deveria nos fazer estremecer. Porque o versículo de número 5, volte em Tiago 4, 5. Eu vou ler o versículo 4 e emendar no 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura? Ele está dizendo: você acha que a palavra que eu vou dizer agora, o que as Escrituras dizem, está em vão, não tem propósito? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Nós estamos falando aqui de um zelo do Senhor. E isso deve nos chamar a atenção. Para alguns comentaristas, esse é o versículo mais difícil do Novo Testamento para se interpretar. Porque, de fato, a gente fala de algumas palavras que, às vezes, a gente até pensa, como que isso pode, então, se aplicar ao próprio Deus? Um Deus que está tão engajado sobre o seu próprio povo, cuja palavra não é vã. Um zelo de Deus. Um zelo que ele afirmou a Moisés sobre esse zelo. Que eu sou um Deus zeloso. O que ele está falando não é somente sobre por nossa causa, mas é sobre o selo dessa aliança. Porque o que é o Espírito Santo? É uma dádiva. Pare para pensar que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso não pode ser uma coisa tranquila em nossas mentes. Nós estamos falando de uma habitação de alguém que é completamente santo, completamente puro. Olhe para você mesmo. Deixe a graça permear o teu coração nessa noite. Então o Tiago está olhando e dizendo que por nós, por nossa causa, anseia. Agora, quem anseia? Aqui o texto que pode parecer truncado, porque alguém poderia dizer assim: o Espírito é o sujeito do verbo, é o Espírito que está com anseios. Mas na verdade, você poderia ler isso aqui de uma outra maneira, porque é por nós, por nossa causa, que ele anseia o Espírito, e o texto em grego mostra isso. Aí você olha assim: mas por que ele anseia o Espírito que fez habitar em nós? Quando você olha para a sua aliança, e hoje eu fiquei olhando para a minha aliança, isso é uma imagem do que eu tenho com a Bia. Ela representa, é um símbolo, é uma evidência de que quando eu olho para isso, eu sou lembrado de que eu tenho um relacionamento firmado com a minha esposa. As Escrituras nos dizem que nós fomos selados pelo Espírito. Agora eu quero que você olhe para a preciosidade desse selo. O que esse selo representa? Que tipo de relacionamento isso representa? A profundidade desse relacionamento. Então o Senhor, ele poderia ter colocado qualquer coisa como um selo dessa aliança, mas ele pega aquilo que é mais precioso, o seu próprio Espírito. Ele mesmo se coloca como selo dessa aliança, porque o Pai, o Filho e o Espírito é um só. Então agora ele está olhando para cada um de nós e ele diz: não tem como caminhar em amizade com este mundo e amizade com Deus. Essas realidades não podem coexistir. Porque se você for amigo deste mundo,
esta amizade é de fato uma inimiga de Deus. E aí Tiago diz: ou vocês estão desconsiderando o selo que foi colocado? Vocês sabem quem habita dentro de vocês? Ele tem um zelo por esta aliança, é por amor ao nome dele, porque antes de ser por amor a nós, você precisa entender que ele zela pelo seu próprio nome, ele zela pela sua própria palavra, ele zela pela sua própria aliança, e então ele pega algo que é completamente fora da nossa realidade, fora daquilo que os anjos são capazes de compreender. Que relacionamento é esse? Ele pega o Espírito Santo e diz: eu te selo, para que toda vez que você olhar para este selo, você entenda que você tem uma aliança comigo. Meu irmão, que nessa noite possamos tremer e temer diante desta aliança. Tiago está dizendo: você acha que é em vão que as Escrituras afirmam sobre este zelo que o Senhor tem para com o seu povo? Porque numa leitura rápida alguém poderia dizer: não, o Espírito anseia por nós. Existe um anseio de Deus ao nosso respeito, mas o que ele está colocando aqui em questão é exatamente o Espírito que sela esta aliança. Meu irmão, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Isso não pode ficar de qualquer maneira. Eu vejo pessoas brincando com o Espírito, brincando com os dons espirituais. Sabe, eu não quero ser aquela pessoa ranzinza que não gosta de brincar, mas eu estou entendendo que a cada dia o Espírito Santo, de fato, ele não merece ser colocado nesse tipo de brincadeiras. Não merece, porque as pessoas estão perdendo o que de fato é ser habitação do próprio Deus. As pessoas vêm para a igreja e parece que estão entrando em qualquer lugar, num shopping, num cinema, numa festa, mas estão perdendo dos seus olhos, que estão entrando diante da presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que graciosamente nos alcançou. E por que fazem isso? Porque estão esquecendo que carregam um selo de promessa, e Deus está dizendo: eu zelo por essa aliança. Meu Deus, eu sinto o peso de glória neste lugar, porque isso nos posiciona em temor. Então você sai daqui, meu irmão. E por que você vai resistir às contendas? Porque este selo está vivo. Você vai olhar e você vai ver que ele está contigo, que ele fala contigo, que isso cresça dentro de nós, que isso nos leve a avanços sobrenaturais para a glória de Deus. É um selo santo, e isso nos mostra o quanto que ele me deseja. Toda vez que eu olho para essa aliança, parece que isso me leva a uma história. Isso me leva a uma vida inteira, que uma outra aliança não carrega. Não é sobre dinheiro, não é sobre comprar algo melhor, é sobre o que isso representa para mim quando eu olho para ela. Aí eu fico pensando o que o Espírito de Deus representa para o próprio Senhor quando Ele olha esse Espírito, meu Deus, sobre vocês, sobre nós. Ele diz: sou eu mesmo que estou engajado sobre vocês. Sabe, quando entendemos isso, não tem espaço para flertes com o mundo. Cara, quando você entende isso, não tem mais espaço. Essas paixões que estão lutando, estão militando na nossa carne. Ninguém está dizendo que é perfeito, cara, mas eu resisto a elas. E aí, eu queria perguntar a vocês, sabe, porque se Ele deseja a cada um de nós assim, tão ardentemente, e nós confessamos que ainda precisamos aprender sobre esse relacionamento que é tão glorioso, que nós não somos dignos desse relacionamento, por que nós não somos consumidos? Por que nós não somos então simplesmente abandonados? Porque estamos tão aquém desse relacionamento? Por que ele não nos consome? Ou por que ele não nos abandona? Tiago diz, olha para a tua Bíblia, porque antes, abra suas mãos, porque antes ele dá maior graça, mas ele dá essa graça aos humildes. Feche a sua mão. É por isso que eu não sou consumido nesse relacionamento, porque ele nos deu um selo, uma aliança que ninguém merece. Meu Deus, está difícil de continuar. Ele nos deu um selo que eu nunca poderei olhar para ele e dizer: eu mereci. Mas é por isso que quando você entende, ele dá maior graça. Essa é a única forma correta de se relacionar com o Senhor, de Hebreus 12:9, porque ele é fogo consumidor. E aí, como que eu sou grato a Ele, como eu sou grato a Jesus, porque eu sei que esse nível de lealdade, hoje para mim, cara, é um clamor na minha alma. Eu sinto aqui Deus nos levando a esse clamor de fidelidade, esse clamor de lealdade. Só que para mim mesmo, pelas minhas próprias forças, é impossível.
eu sozinho, eu não vou conseguir. Mas aquilo que é impossível para mim, não é impossível para Ele. E então nessa noite nós recebemos, em nome de Jesus, avanços na graça do Senhor. Sabe o que é incrível? É que Deus é exigente, tá? Não pense que Deus, por ser bom, amoroso, Deus não é exigente. Não se enganem, não tropecem, que nessa noite possamos sair aqui em avanços a respeito do conhecimento de Deus. Deus é exigente em sua justiça, Deus é exigente em sua santidade. Só que da mesma maneira que Ele é exigente, em sua misericórdia, amor, em sua generosidade, Ele te dá graciosamente o que é exigido por Ele. Então Ele exige, e aí o que Ele faz? Ele olha para você e diz: você não tem condições de me dar isso, então eu derramo sobre você, para que então você me devolva. É o que Deus está fazendo aqui sobre nós nessa noite, meu irmão. Mas isso é para aqueles que se colocam em um lugar de clamor, porque aos soberbos, Tiago diz, ele resiste. E a palavra aqui, de alguma maneira, é aquele que se coloca acima, e o verbo é o verbo faino, de brilhar. É como que se alguém fosse a luz que está acima. É a palavra que Tiago usa para soberbos. Aquele que pensa que está acima, que não precisa. Esses já perderam a consciência da grandeza desse relacionamento. Só que eu volto, meu irmão, a chamar a sua atenção. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando dos de dentro. Que essa humildade possa estar sendo gerada dentro de nós. Porque isso está falando daqueles que perderam a consciência da grandeza desse relacionamento com o Eterno e provavelmente estão iludidos com as amizades deste mundo, com os flashes deste mundo, estão iludidos com as suas próprias paixões. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você entendeu que este selo é um selo grandioso, que não pode ser simplesmente explicado, simplesmente recebemos, e recebemos de maneira graciosa, e Ele dá isso aos humildes. Aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Então, como nós somos capazes de trilhar esse caminho da humildade? Isso é uma boa pergunta, porque não basta você bater no peito e dizer: olha, eu sou humilde. Porque se você fizer isso, de alguma maneira isso já é uma forma de orgulho. Então, como trilhamos o caminho da humildade? Isso, meu irmão, me levou à clareza. Eu falei: meu Deus, tem revelação de Deus, porque nós queremos trilhar o caminho da humildade. Mas a gente sempre ouve isso e a gente não pensa muito como fazer. Sabemos que precisamos trilhar, mas Deus vai te dar clareza aqui nessa noite para como caminhar e trilhar esse caminho sublime em nome de Jesus. Então, nos versículos de 7 a 10, Tiago nos mostra como trilhar o caminho da humildade, como construir esse caminho. E aí, nos versículos 7 a 10, Tiago usa uma técnica literária que é muito usada pelos profetas. Nós já encontramos muitas vezes isso. Eu não falei com vocês, mas eu vou tentar explicar a vocês o que Tiago está usando. Ele usa um inclusive. O que é um inclusive? É uma técnica literária de envelope. Ele apresenta uma ideia e fala algumas coisas sobre essa ideia e fecha depois dessa ideia. Vou dar um exemplo para ver se faz sentido para você. E aí pense no seguinte: isso é um texto. Nós vamos fritar um ovo. Você vai esquentar a frigideira, colocar um pouco de óleo, quebrar o ovo, temperar com sal, virar o ovo e quando estiver no ponto, você pode retirar e servir. Assim, vemos como fritar um ovo. Quando eu comecei isso, eu disse: fritar um ovo. Quando eu terminei, eu disse: fritar um ovo. Essas duas expressões cercaram tudo sobre como fritar um ovo. Tiago faz isso aqui. Fez sentido para vocês? Olha para o texto. Tiago começa no versículo 7 dizendo: sujeitai-vos a Deus. E no versículo de número 10 ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Tudo que está no meio disso é como nós somos então capazes de trilhar esse caminho de humildade, esse caminho de sujeição à presença do Senhor. Então, se você quer trilhar esse caminho de humildade, Tiago nos dá a receita, a partir do versículo de número 7, porque ele começa dizendo: sujeitai-vos. Você quer trilhar o caminho de humildade?
você tem que se colocar em um lugar de sujeição, mas não é a qualquer um. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar-se é se colocar debaixo da ordem de alguém, é se colocar debaixo do senhorio de alguém, é entender que ele tem uma palavra, e você não escolhe parte da palavra, você não escolhe qual a parte da Bíblia você vai viver, você não escolhe qual parte da Bíblia se aplica a você, uma vez que ele liberou a palavra sobre você. Aqueles que se sujeitam a Deus pegam a sua palavra e entendem que essa palavra é a palavra do seu Senhor sobre a sua vida. Então é impossível encontrar esse caminho de humildade que Tiago está nos mostrando aqui nessa noite, sem que primeiro haja no nosso coração um desejo alegre, uma submissão alegre, porque o governo dele é sábio, o governo dele é bom, o governo dele é justo, mas você precisa confiar nesse senhorio de Jesus, que de fato, meu irmão, possamos avançar, porque o conhecimento de Jesus não é só que ele é o nosso Salvador, mas ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Tiago está dizendo, primeiro, você precisa se sujeitar à vontade dele. E aí quando você se sujeita a Deus, isso já tem uma outra mensagem, porque ao se sujeitar a Deus, eu recuso em me curvar, a ceder, eu recuso a flertar com qualquer outra autoridade, com qualquer outra proposta. A nossa vida é apenas um sim para Cristo. Esse sim te posicionará corretamente para todas as outras coisas, porque você entenderá aonde está o teu prazer. Então quando você rejeita as outras coisas, quando você diz não para o mundo, é porque antes você disse sim para Cristo, e é esse sim que governa a tua vida. É dentro desse lugar mesmo que nós caminhamos. Não há como agradar dois senhores, não tem como agradar Mamon e agradar a Deus, não tem como estar de um lado depois do outro, ou ainda um engano, eu estou em cima do muro. É Satanás que coloca essa mentira no coração das pessoas, dizendo, não, você está em cima do muro. E então, meu irmão, nesse lugar, Tiago nos sacode, nos chama a olhar para dentro de nós mesmos e nos convida a esse ponto de submissão ao Senhor, dizendo a Ele que Ele é Senhor das nossas vidas. Diga isso para Jesus nessa noite, Tu és Senhor sobre a minha vida, Tu és Senhor sobre a minha casa. E então, uma vez que você se sujeita a Ele, você está pronto para resistir ao diabo. Há muito tempo, eu olhava esse versículo e eu tentava citar ele e dizia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu citava só uma parte do versículo, e citava de maneira equivocada, porque a parte mais importante está no começo. Não adianta você tentar resistir ao diabo sem antes se sujeitar a Deus. Porque se você não está sujeito a Deus, você está sujeito ao diabo. E aí como você resiste àquele que você se sujeitou? Então a palavra está te dizendo, o caminho da humildade começa em sujeição a Deus. A partir daí você resiste ao diabo. E por que é tão importante resistir ao diabo? Porque o diabo, em essência, por definição, é um caluniador. Ele é um acusador. Ele vai tentar olhar para você e dizer, olha, você ainda está debaixo de uma palavra de acusação. Mas eu pego aqui as palavras de Paulo, quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Ele quem nos justifica, meu irmão. Então às vezes essas mentiras vêm quando nós não conseguimos ainda romper, como nós estamos aqui lutando. Esse clamor, meu irmão, é porque eu reconheço que eu ainda não alcancei, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu corro para o alvo da minha soberana vocação, que está em Cristo Jesus. E eu sei que aquele que começou essa boa obra em nós, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Recebe? Ele vai completar essa boa obra em nós. Então precisamos resistir ao diabo, porque muitas vezes isso virá em meio de mentiras, de enganos, de sugestões, de acusações. 1 Pedro 5 vai nos dizer que ele é como um leão que está ao nosso derredor, ele está procurando uma brecha para tentar nos tragar. Mas eu te garanto, meu irmão, que se você se sujeita a Deus, o diabo só tem uma opção: ele fugirá de nós, ele terá que sair. E à medida que você entende isso, que você se sujeita a Deus, que você resiste ao diabo, e a única opção dele é fugir, Tiago diz, e chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. A linguagem aqui é uma linguagem de adoração.
O verbo aqui de se achegar, no Antigo Testamento, na Septuaginta, era a maneira como que os sacerdotes se achegavam até o altar, para então adorar ao Senhor. Veja o que está sendo dito aqui, é que uma vez que você se sujeita ao Senhor, você agora tem a oportunidade de dizer: a minha vida é tua em adoração. É quando nós entramos pelas portas da casa do Senhor para cultuar a Ele. E aí o que Tiago nos diz é que dentro deste lugar, onde nós desejamos aprender o caminho da humildade, quando você se achega a Ele para aprender isso, Ele vem até nós. Não é um Deus apático que não nos responde. Ele vem até o nosso encontro, meu irmão. E aí, exatamente estes que são chamados a purificar as mãos e limpar o coração. É interessante que Tiago diz: pecadores e homens de mentes divididas, pessoas de mentes divididas. E isso até um ponto poderia nos ofender. Dizer assim: não, mas eu não sou pecador. Eu não tenho a minha mente dividida. Meu irmão, nós somos pecadores redimidos. O pecado não opera mais em nós, mas nós precisamos lutar todos os dias contra essas realidades. É difícil você vir para um culto e falar: Senhor, me perdoa. Por que você pede perdão? Porque você ainda está no processo. Você não é mais um pecador em natureza, porque Cristo te fez uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Mas lembre que eu falei de estar entre céus e terra. Então, quando eu dobro os meus joelhos, eu reconheço: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí Tiago está dizendo: mente dividida. Quantas vezes ainda não ficamos em dúvidas? Quantas vezes ainda não rompemos? Mas Tiago está dizendo: olha, se vocês entendem que existe uma obra acontecendo na vida de vocês, vocês são chamados para purificar a mão de cada um de vocês. Vocês são chamados a limpar o coração de vocês. E que linguagem é essa? Tiago está usando uma linguagem sacerdotal, uma linguagem de adoração, porque se você for no Salmo de número 24, nos versículos 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Limpem as mãos, purifiquem o coração. E sabe o que a palavra nos diz? Que esses que estão dispostos a fazer isso, são estes que subirão o monte do Senhor. São estes que se achegarão à presença do Senhor. Porque quem pode habitar no meio dessas chamas santas? Quem pode habitar neste lugar tão puro? Tiago está nos chamando para nos aproximar. E olha que quando nós falamos de mãos, nós estamos falando de algo externo. Coração, estamos falando de uma realidade interna. Ou seja, é uma mudança completa. Não é só uma mudança de atitudes diante dos olhos dos homens, mas é uma mudança de atitude diante dos olhos dos homens, onde que Deus está olhando para dentro dos nossos corações e Ele vê que de fato é uma mudança que afeta aspectos visíveis, mas que também afeta aspectos internos. Deus está nos sondando aqui nessa noite, meu irmão. É aqui que a mente dividida é dissipada. Se eu quero, meu irmão, ter uma mente firme em Cristo Jesus, eu preciso purificar as minhas mãos, eu preciso trazer o meu coração até Ele, que o Espírito trabalhe de maneira poderosa sobre nós nessa noite. Então Tiago, ele avança para o final, dizendo que nós devemos nos afligir, lamentar e chorar. E eu te digo que um texto como esse não é um texto muito bom de se ouvir. Esse não é um texto famoso. Peraí, Tiago está nos chamando a chorar? Tiago está nos chamando a viver em lamentos, a nos afligir? O que Tiago está fazendo aqui? Novamente, Tiago usa uma linguagem profética, porque quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver vários profetas chamando o povo ao arrependimento. E como fazendo isso? Que as lágrimas possam cair dos olhos de vocês, que vocês possam caminhar entendendo que o chamado ao arrependimento é uma oportunidade graciosa de abandonar um lugar aonde nós nunca deveríamos ter entrado. Joel, quando profetiza sobre a nação de Judá, Joel levanta uma palavra de arrependimento e com uma perspectiva escatológica. Ele fala sobre a consumação dos séculos, ele fala sobre o fim dos tempos, ele fala sobre o dia do Senhor. Mas como que ele prepara o povo para o dia do Senhor? Rindo. Ele fala: olha, pulem, levantem folguedos. Não, antes
rasguem as vestes, mas e os corações também? Vocês colocam cinzas? Ok, mas que os corações de vocês também estejam em cinzas, que não seja só algo externo, mas que seja realmente o clamor da alma. E aí sabe o que é incrível? É que se Joel está com os olhos no grande dia do Senhor, Tiago também está com os olhos no grande dia do Senhor, porque se você olhar no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago também vai falar sobre o fim dos tempos. Tiago está consciente da mesma realidade que o profeta Joel. E que lágrimas são essas? Que choro é esse? É quando nós contemplamos a nossa realidade. Sabe quando você olha para o profeta Isaías, que está dentro da sala do trono, ele vê o Senhor, ele vê a adoração, ele está diante de um ambiente de glória. Mas Isaías é confrontado, porque quando ele olha essa glória e olha para a sua própria realidade, ele diz: ai de mim, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu não sou diferente do meu povo. É um choque de realidade. Mas aí Paulo também fala sobre essa tristeza, sobre esse pesar. Em 2 Coríntios 7, versículo de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja que Paulo nos mostra que existem duas tristezas. Uma tristeza que é produzida na presença de Deus e uma tristeza que também existe no mundo. Mas quando essa tristeza é produzida na presença de Deus, ela te leva a arrependimento, ela te leva a repensar a tua realidade. E aí nós entendemos o que Jesus ensinou no Sermão do Monte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. O que Tiago está nos dizendo é que essa tristeza, ela nos levará a um lugar de arrependimento. Esse riso que Tiago fala nesse versículo de número 9, olha aí para a tua Bíblia: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, porque parece não harmonizar com o que a gente ouve. Não é verdade? Mas peraí, eu vou pegar o meu riso e vou transformar ele em lágrimas? Eu vou pegar a minha alegria e vou convertê-la em tristeza? O que Tiago está dizendo? Quando Tiago está falando aqui desta alegria, não é a alegria do Senhor. Tiago está falando dos risos daqueles que estão despreocupados. Jesus falou sobre isso. Abra em Lucas 6, 25. Porque é uma linguagem que a gente não está muito acostumado. A epígrafe do meu texto diz assim: os ais. Então Jesus, em seu sermão, ele traz uma sequência de ais. Isso é uma linguagem profética. Agora olha em versículo 25: ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Jesus está falando daqueles que estão despreocupados, que caminham a sua vida e não estão atentos ao que está acontecendo, não consideram a sua própria realidade, não consideram o próprio clamor que existe dentro do coração. E nesse ponto, sabe, até um cristão comprometido pode tropeçar, pode se descuidar. E aí surge a necessidade de estar vigilante. Irmão, que você saia daqui vigiando o teu coração. Eu vou te dizer, palavras como essa são palavras doutrinárias, palavras que levam a você pensar como caminhar uma vida cristã alinhada com o coração de Deus. Porque um cristão quebrantado na presença de Deus é muito melhor do que você viver a vida inteira na igreja sem sentir a dor de que ainda está entre céus e terra. Entendeu o que eu disse? Às vezes a gente fala assim: olha, eu vejo aquele irmão, um irmão quebrantado, aquele irmão que parece que vive em pedaços. Eu vou te dizer, é melhor caminhar assim. É melhor ser alguém completamente quebrado do que ser alguém que entra na igreja e diz assim: não, está tudo certo, não me falta nada, não precisa mais nada acontecer na minha vida. E viver a vida inteira dessa maneira, sem perceber que nós ainda estamos entre céus e terra. Na verdade, o nosso maior anseio, nós ainda esperamos. Aí você vai entender o jejum do noivo.
Quando perguntaram a Jesus, porque Jesus estava com os discípulos, vieram perguntar: mas por que os teus discípulos não estão jejuando? E os jejuam. O que está acontecendo? E aí Jesus diz: pode alguém se entristecer, jejuar, quando o noivo está no meio da festa? Quando ele está entre os convidados? Não. Mas aí Jesus diz: mas chegará um tempo em que o noivo será tirado. Chegará um tempo que eles entenderão que precisarão jejuar. Existe um clamor no coração da igreja, e isso precisa crescer dentro de nós. Meu irmão, o nosso maior anseio é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se qualquer outro anseio, seja um anseio até bíblico, não, mas eu quero ser um grande pregador da palavra de Deus, eu quero ser um grande evangelista, eu quero ser um grande missionário, eu quero trabalhar na obra do Senhor, mas se este anseio queimar no teu coração mais do que o noivo que ainda não chegou, você está tropeçando. Então todo cristão, ele precisa encontrar esse lugar de quebrantamento. Só que aí pare para pensar: e se o noivo chegar agora? E o que nós vamos ouvir do noivo? E se ele voltar agora, nesse momento? Quantos precisam de ajustes? Então você entrou no lugar em que Tiago está dizendo. Você entendeu que ainda falta. E como que nós fazemos isso? Senhor, eu nem merecia estar aqui nessa noite. Senhor, eu não sou digno. Eu prefiro lamentar. Mas quando eu coloco as cinzas sobre a minha cabeça, eu entendo que o ungido, Jesus, ele tem uma missão. Ele reafirmou isso em Lucas, reafirmando as palavras proféticas de Isaías. Porque o ungido do Senhor veio para apregoar boas novas aos quebrantados. Ele veio para aqueles que estão em cinzas. Sabe, com cinzas na cabeça. Ele diz: eu tiro as cinzas e coloco óleo de alegria. Então, quando você se lamenta, você se coloca no lugar de humildade. Veja o caminho da humildade. E aí você está em cinzas. E aí ele vem com um óleo de alegria sobre você. E então os humilhados serão exaltados, porque aos humildes ele dá maior graça. Meu irmão, eu preciso de um toque do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero mais. Eu preciso de uma revelação dessa graça. E então ele fecha. Lembra da receita? Humilhai-vos na presença do Senhor. Abra tua mão em nome de Jesus. E Ele vos exaltará. Fecha a tua mão. É nesse lugar que nós oramos, porque nós não adquirimos vitalidade, nós não adquirimos vitórias espirituais por meio da nossa própria força, por meio dos nossos próprios recursos, por meio da nossa própria capacidade de influência, mas nós alcançamos esse romper espiritual porque nós nos entregamos completamente nas mãos do Senhor, porque nós nos rendemos ao senhorio de Jesus. E quando o Senhor ver isso em nós, Ele começa a cuidar do nosso coração. Ele sabe quando às vezes nós estamos tendendo a confiar em nossas próprias habilidades. E aí Ele diz: pode deixar, que eu vou cuidar. E aí Ele vem com uma poda. Aí, meu Deus, o que está acontecendo? Não se preocupe, é o Espírito que não deixa de gemer por você, meu irmão, com gemidos inexprimíveis. Então se humilhe hoje perante a mão de Deus, porque Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meu irmão, se renda ao Senhor, porque Ele derrama sabedoria, e Ele dá graça aos humildes. E quando Ele faz isso, um avanço sobrenatural é destravado. Meu irmão, eu creio que o Senhor nos fará a caminhar em novos níveis de sabedoria sobrenatural. A sabedoria de Cristo Jesus, a sabedoria do Espírito, a mente do Espírito está sendo colocada sobre nós nesta noite. Se renda, meu irmão, saia daqui, porque você vai lidar nas situações da tua vida, do teu cotidiano, que contendas, rixas, invejas, amarguras sejam quebradas em nome do Senhor Jesus, e que possamos sair daqui para viver Cristo que vive em nós, que possamos sair daqui para viver os planos e propósitos do eterno em plenitude sobre cada um de nós, que os nossos lares sejam transformados por essa sabedoria, que as nossas realidades sejam transformadas por essa sabedoria. Coloca a tua mão sobre o teu coração. É uma oração simples, direta. Senhor, nós entendemos que Tu és Deus, que nós não merecíamos sequer estar aqui. Eu rasgo meu coração diante de Ti nessa noite,
Grato porque o teu Espírito habita em nós. Obrigado por este selo tão precioso. Eu vou olhar para ele todo dia, Jesus. Deus, nos momentos de dificuldade, de pressões, nos meus ímpetos, eu preciso de sabedoria. Derrama sobre mim, Pai, e os meus irmãos que estão aqui, derrama sobre os meus irmãos. Senhor, como igreja, queremos muito, nós precisamos, nós clamamos para viver essa sabedoria do alto. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, repreende todo espírito de soberba, às vezes que nós nem mesmo vemos. Nos leve, meu Pai, a zelar pelo teu Espírito em nós. Senhor, nos mostre esse relacionamento santo. Nos mostra, Jesus, a beleza de tudo isso. Nós confiamos em tua obra. E, Jesus, te pedimos, por favor, vem logo. Se tu pudesses abrir os céus hoje. Mas eu sei que tu tens planos. Meu Deus, cumpre em nós todos os teus planos. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos segundo a tua vontade. Assim nós te pedimos a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Eterno nessa noite.